Iremos, nessa oportunidade, efetuar a resolução dos exercícios de sua apostila, que envolve capacitores, mais precisamente na página de número 38. Para lembrar você, os capacitores são dispositivos que no circuito elétrico têm a característica de armazenamento de cargas elétricas. Na hora de você fazer a associação dos resistores, o comportamento deles é o oposto do comportamento dos resistores. Quando você pega uma associação de capacitores em série, você faz da mesma maneira que fazia com dos resistores em paralelo. Quando você encontrar capacitores em paralelo, você faz da mesma forma que fazia com os resistores em série. Então, a prática, a resolução das associações, ela inverte. Então, quando você, por exemplo, se depara com uma questão como essa daqui, o primeiro passo que você tem que fazer para descobrir a resolução do exercício é tentar enxergar o circuito. Veja que nós temos aqui o ponto P e o ponto Q, que são os seus polos. Estes traços com mesmos tamanhos, representam capacitores. E o que a gente tem que lembrar? Verificar quem está em série ou em paralelo. Por exemplo, aqui, quando eu olho de P para C, os três capacitores da esquerda estão em paralelo, tá? Os da esquerda, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui com esses daqui de baixo? Esses aqui de baixo, eles estão em série. Normalmente, o que a gente fazia em série lá nos resistores? A gente somava. Aqui, nós iríamos fazer o quê? Nós iremos dividir, pegar o valor de 1 e dividir. Como são dois capacitores, aqui vai dar C sobre 2. Vanks, o que é que nós vamos fazer lá em cima? Como é que a gente vai trabalhar lá em cima? Aqui, como eles estão em paralelo, o que a gente faz? Faz o contrário, né? Em série, a gente pega 1 e divide pela quantidade. Em paralelo, a gente soma. Aqui vai ficar C mais C, 2C. Então, esses resistores aqui da esquerda, esses três da esquerda, estou olhando só para o lado esquerdo do circuito. Como é que ia ficar a nossa resistência, a nossa capacitância equivalente? Como é que eu ia fazer? 2C, vou fazer bem aqui, vou apagar esse símbolo que você já lembrou. Vou fazer 2C mais C sobre 2. 2, eu faço assim, para não tirar mínimo, ó. 2 vezes 2C dá 4C. Somado com C, 5C. Repete o 2. Você vai pegar isso aqui e vai fazer um novo resistor. Presta atenção. Novo circuito, perdão. Esse pedaço todo deu quanto? Vamos, esse pedaço todo deu 5C sobre 2. Bem, acompanha aqui, ó. Eles estão em série, tá vendo? Ó? Eles estão em série. Então, eu vou desenhar aqui na frente outro capacitor, desenhar outro capacitor. Esses dois desenhos aqui representam, respectivamente, esses dois capacitores que estão aqui. 3 capacitores em série. Se você estivesse trabalhando com resistores, você somaria. Com capacitores, você vai fazer o quê? Tirar o mínimo. Vai ficar assim, ó. 1 sobre capacitância equivalente vai ser igual a quem? A 1 sobre 5C sobre 2, mais 1 sobre C, mais 1 sobre C. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Quando a gente tem uma situação como essa, a gente vai repetir aqui essa primeira parte, que é capacitância equivalente, que a gente está procurando, e nós iremos fazer o que com isso aqui? Quando a gente tem uma fração com o número 1 no numerador, a gente pega e inverte. Ali não tem 5C sobre 2? Isso aqui é a mesma coisa de uma fração só, escrita de que maneira? 2 sobre 5C. Ó, fica assim, ó, 2 sobre 5C. Você troca o numerador pelo denominador. Os outros dois você repete. 1 sobre C, mais 1 sobre C. O que é que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou tirar o mínimo. O mínimo entre 5C e C, vou fazer o MMC aqui, é o maior. Então, vai ficar assim, ó, 1 sobre a capacitância equivalente igual. O mínimo é 5C, você divide embaixo, como sempre fez em matemática básica, e multiplica em cima. 5C sobre 5C dá 1. 1 vezes 2 é 2. 5C dividido por C dá 5. Mais 5 por C, 5C dividido por C também dá 5. Como é que vai ficar isso aqui, amigos? 1 sobre a capacitância equivalente vai ser igual a 12 sobre 5C. O que a gente vai fazer aqui? Vai procurar a alternativa que tenha essa resposta. O que é que eu vou fazer? Tem 12 sobre 5C? Tem não, ainda bem, né? Porque aqui se você tivesse, eu correria o risco de marcar. Quando a gente chega aqui, raciocínio, você não está procurando só capacitância equivalente? Ela não está invertida aqui, não tem o número 1 ali em cima? Então, 1 sobre a capacitância equivalente, inverta. Vai ficar como? Ao inverter essa fração, eu vou ficar com 5C sobre 12. Essa seria a nossa resposta. E eu iria marcar quem?
Marcaria na questão de número 1 a letra D. Tá? A questão número 2 da Unifor traz para nós 3 capacitores cujas capacitâncias são 4 vezes 10 a menos 9 Faraday, 3 vezes 10 a menos 9 Faraday e 6 vezes 10 a menos 9 Faraday. São associados conforme representa o esquema. Aí ele nos dá aqui o C2 e o C3 em série, o C1 paralelo a ambos, e traz o texto. Sabendo que a carga elétrica armazenada no capacitor C3 vale 3 vezes 10 a menos 7 Coulomb, é correto afirmar que a carga no capacitor C1 vai valer quanto? Bem, amigos, o que é que nós vamos ter que fazer aqui? Neste exercício, ele cita para nós que a carga do capacitor 3 vale 3 vezes 10 a menos 7. Observe que o capacitor 3 e o capacitor 2 estão em série. Se eles estão em série, significa dizer que a carga do capacitor 2 é igual à carga do capacitor 3, que vale quanto? 3 vezes 10 a menos 7 Coulomb. Ele pede para a gente achar a carga do capacitor 1. Tá? Então, o que é que eu vou ter que fazer? Raciocínio. Eu vou ter que descobrir entre os dois a diferença de potencial que existe entre eles, vai ser uma referência para nós. Eu vou chamar esses pontos aqui de A e B para poder facilitar a nossa visualização. Mas antes de trabalhar com o capacitor 1, façamos no primeiro ponto a capacitância equivalente dos dois capacitores C2 e C3 que estão em série. Se fossem resistores, nós obviamente na resistência equivalente iríamos somar. Como são capacitores, a capacitância equivalente vai ser o produto C2 vezes C3 dividido pela soma C2 mais C3. Lembrem-se, o comportamento de associação em série e em paralelo dos capacitores obedece um comportamento inverso ao comportamento que existe quando eu faço resistores em série e em paralelo em quaisquer que sejam os circuitos. Então vamos lá. Quanto que vale o capacitor 2? 3 vezes 10 a menos 9. Quanto que vale o capacitor 3? 6 vezes 10 a menos 9. Dividido por 3 vezes 10 a menos 9, mais 6 vezes 10 a menos 9. Lembrem-se das regras para fazer trabalho com potência, tá? Isso aqui vai ser útil à matemática básica. 3 vezes 6, 18, vezes 10 a menos 9, sobre. Aqui você vai somar e repetir a base. 3 mais 6 dá 9, repete a base 10 a menos 9. Divida o 18 com o 9, vai ficar 2 vezes 10 a menos 9. Bom, 2 vezes 10 a menos 9 Faraday é a capacitância equivalente dos capacitores C2 e C3. O que é que nós vamos fazer agora? Fazendo uso do conceito de capacitância, eu sei que capacitância é quantidade de carga dividido por tensão. Obviamente, a tensão vai ser o quê? A quantidade de carga dividido pela capacitância. Eu posso fazer isso para quem? Para o capacitor 1. Então, o que é que você vai fazer? A tensão entre A e B, que eu chamei aqui os pontos para identificar o capacitor 1, vai ser igual à sua carga dividido pela capacitância. Bom, o que é que vai acontecer aqui? Nós vamos ficar com quem? A tensão entre A e B vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 7. 3 vezes 10 a menos 7, dividido por, quem é que eu vou utilizar aqui? 2 vezes 10 a menos 9. A diferença potencial ou tensão entre A e B, 3 dividido por 2 dá quanto? Dá 1,5. Leva esse 10 a menos 9 lá para cima, ele vai positivo, vai ficar 10 a menos 7 vezes 10 a menos 9. Vai ficar 1,5 vezes 10 a menos 7 com 10 a menos 9, repita a base. O menos 9 vem positivo, tá, amigos? Ele vai inverter o sinal quando subir para o numerador. Repita a base, que é 10, e subtraia o 9 com 7, porque na soma de números distintos vai acontecer isso. 9 menos 7 dá 2. 10 ao quadrado é 100. 10 ao quadrado é 100. O que você vai fazer? 100 vezes 1,5, 150 volts. Se a pergunta fosse qual era a diferença potencial, você já tinha terminado, mas a pergunta não foi essa. Qual foi a pergunta? Eu vou utilizar aqui no interior do nosso circuito para fazer a conclusão, tudo bem? Você está procurando, amigos, a carga do capacitor 1. O que você vai fazer? Q1 é igual a quem? A capacitância 1 vezes a tensão que você acabou de achar. Q1 vai ser igual. Quanto é a capacitância de 1? 4 vezes 10 a menos 9. Quanto foi a tensão que você achou? Achei 150 volts, Max.
Q1 vai ser igual a 4 vezes 150, amigos, dá 600. 600 vezes 10 a menos 9. O que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode escrever 6, 2 zeros, você vai diminuir lá no expoente, menos 9, você vai fazer o cálculo, porque 600 é 6 vezes 10 ao quadrado. Você pode escrever assim, ó, 6 vezes 10 ao quadrado, 6 vezes 10 a menos 9. A minha carga vai ser 6 vezes 10 ao quadrado com 10 a menos 9, repete-se a base 10 e soma-se os expoentes. 2 com menos 9 dá menos 7. Portanto, a carga Q1 vai valer 6 vezes 10 a menos 7 Coulomb. E você deveria marcar, para este exercício, a letra C. Tem 2 em paralelo e 1 em série. Aqui a gente tem 3 em série. E aqui em C, 3 em paralelo. Vamos lembrar que para eu fazer associação de resistor, de capacitores, eu faço a maneira inversa dos resistores, tá? Então, quando você for fazer, lembre do resistor e faça o oposto. Por exemplo, em série que a gente somava, aqui a gente tira o mínimo. Em paralelo que a gente tirava o mínimo, aqui a gente soma. Aí ele diz assim, considere que as tensões A, B e C, e as energias A, B e C, o que, é que a gente pode concluir? Ele quer saber quem é que tem a tensão maior entre eles, quer que você coloque em ordem. Eu preciso separar os circuitos. Preste atenção que eu vou fazer. Eu vou começar por aqui, fazer o circuito A. Vamos pensar bem aqui, por gentileza. Esses dois aqui em paralelo, o que é que a gente faz? Em paralelo, lá naquela situação que a gente aprendeu, a gente faz o quê? A gente soma, né? Aqui fica quanto? Aqui vai ficar quanto? 2C. E aqui é quanto? C. Eles dois estão em série. 2 em série, a gente faz o produto dividido pela soma. Como é que vai ficar isso, Vanks? 2C vezes C dividido por 2C mais C. 2C ao quadrado dividido por 3C. Você pode eliminar um dos Cs. Fica 2C sobre 3. Guarda essa informação. Pronto, deixa ela aí. O que você vai fazer agora? Calcular a energia. Como é que você vai fazer para descobrir esta relação de diferença de potencial? Lembre-se da fórmula. Capacitância é carga dividido por U. Como você está procurando U, vai ser quem? Faça. Como é que vai ficar isso aqui? U. Carga dividido pela capacitância. Você vai inverter. Ó. Você vai trazer o U para cima e o C desce. Qual era a outra que a gente podia fazer, Max? Q igual a C vezes U. Qualquer uma das que você pegar pode ser utilizada sem nenhum tipo de problema. Bom, o que a gente vai fazer agora? Quando a gente calcula a energia potencial, olha só, presta atenção. Isso aqui são aquelas relações da capacitância, né? E quando a gente trabalha com energia potencial, lembra-se que na aula passada eu lhe ensinei que para achar a energia potencial nós vamos lá na função de primeiro grau envolvendo carga e capacitância, a gente coloca como? Como é que a gente faz? Como é que a gente descobriu o que podia fazer? A gente fazia capacitância vezes tensão ao quadrado dividido por 2. Isso aqui vem da onde, Vanks? Da área de um triângulo da função afim envolvendo tensão e carga elétrica. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar essa relação de energia, porque ele está querendo que a gente trabalhe com as energias totais do circuito. O que eu posso fazer aqui para cada um deles? Eu vou ter que fazer todos os cálculos para ver quem é o maior e o menor de todos os circuitos. Então, como é que ia ficar aqui? Bom, eu vou fazer, quanto é a capacitância ali? 2C sobre 3. Eu vou fazer o seguinte, dividir por 2 é a mesma coisa de quê, pessoal? Para facilitar a nossa vida aqui. Dividir por 2 é a mesma coisa de multiplicar por meio. Ó, é assim, ó. Você não tem que ficar fazendo fração, divisão de frações, repetindo o numerador, invertendo o denominador. Então, não precisa disso. Dividir por 2 é a mesma coisa de multiplicar por meio. Como é que vai ficar isso? Quem é que você tem? Na energia A, 2C sobre 3 vezes a tensão ao quadrado. Como elas são iguais, guarda isso aqui. Deixa essa expressão. Não vai mexer em nada. Tá? Deixa aqui. Depois a gente organiza. Se você ainda quiser simplificar aqui, pode até fazê-lo. Tá? Pronto, faça isso. Fica melhor de você comparar. Quanto é que vai dar aqui? C vezes U ao quadrado sobre 3. Guarda isso. Faça a mesma coisa para B. O que é que você tem em B? Vanks, nós temos 3 em paralelo. Como é que a gente faz? Isso aqui é muito fácil. Você vai pegar o valor de 1, que é quanto? C, e dividir pela quantidade que você possui. 1, 2, 3. Então, isso aqui é C sobre 3. C sobre 3. Como é que você vai fazer a diferença potencial aqui? Meio que multiplica quem?
C sobre 3 vezes tensão ao quadrado. Dá para simplificar alguma coisa aqui? Não dá, Vanks, mas você tem que fazer o quê? Tem que multiplicar. Vai ficar aqui C vezes U ao quadrado sobre 2 vezes 3, 6. O que é que você percebe aqui? A é maior do que B, porque aqui está dividido por 3 e o outro está dividido por quanto? Está dividido por 6. Vamos fazer a mesma coisa para C. O que é que nós temos em C? Vanks, nós temos 3 em paralelo. Quando a gente tem em paralelo nos capacitores, a gente inverte o procedimento dos resistores. Aqui eu vou somar C mais C mais C, 3C. Como é que vai ficar o de C aqui? A energia vai ficar como? Meio de quê? Como é que você vai fazer? Meio vezes 3C elevado ao quadrado. Vanks, esse meio aqui é aquele que você fez, como era dividido por 2, manteve multiplicando por meio. Exatamente. 3C ao quadrado vezes... Desculpe, 3C vezes U ao quadrado. Quanto é que vai dar isso? A energia com relação ao nosso amigo C vai ser igual a quanto? Vamos pensar? Dá para simplificar alguém aqui? Não, né? Mas você pode fazer aqui, ó. 3 vezes C. 3 dividido por C dá quanto? Dá 1,5, né? Dá 1,5. Se você não quiser fazer a conta, pode deixar assim também. Bom, o que ele pediu para a gente fazer nesse exercício? Vanks, ele pediu para a gente colocar em ordem. Bom, desses valores todos, o maior é o C, né? Porque 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, o maior é o C. Seguido de quem? Seguido de quem? Entre A e B, quem é o maior? É o A, que está sendo dividido por 3, o B está sendo dividido por 6. Então, vai ser o C maior do que o A, maior, por último, o B. Você vai procurar uma alternativa que possua C, A, B nesta ordem e, consequentemente, você iria marcar na questão de número 3 a letra A. Na questão de número 4 dessa nossa sequência, ele traz uma questão com 2 gráficos, tá? O primeiro gráfico é da carga e do tempo. O segundo gráfico é da tensão e do tempo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar ambos. Os resultados dos ensaios de um capacitor considerado ideal, lembre-se qual é a função do capacitor? Armazenamento de cargas elétricas. Armazenamento de carga elétrica. Como é que eu calculo a capacitância, que é a capacidade, que é a relação para calcular essa capacidade de armazenamento? Quantidade de carga dividido por tensão. Quando eu falo em energia, como é que eu calculo a energia potencial elétrica? Como é que eu faço? Carga vezes U dividido por 2. Essas duas relações, daqui, como a gente apresentou para você, você pode desmembrá-la em várias, pegando essas relações e substituindo aqui. Então, vamos lá. Aí ele diz assim, qual a energia armazenada no capacitor no intervalo de tempo entre 0 e 3 segundos? Obviamente, você vai ter que trabalhar com as duas figuras, né? O que é que você tem lá na figura 1? O que é que você poderia fazer? Você tem a carga 1, que vale quanto? 0,01, eu vou escrever isso aqui na forma de potência. Isso aqui é 10 a menos 3. E 0,02 é quanto? Isso aqui seria quanto? 2 vezes 10 a menos 3. Eu vou pegar somente essa daqui, que já é o suficiente para eu trabalhar com o que eu preciso. Por que você não pega a outra? Isso aqui não é uma função de primeiro grau? Se essa função é de primeiro grau, qualquer ponto que eu pegue, se eu pegar esse aqui ou pegar este, vai dar a mesma coisa. Ó. Vou fazer aqui. Ó. Eu vou pegar a carga 10 a menos 3 e vou pegar o tempo 10 segundos. Tá vendo? Ó? Do jeito que eu peguei aqui. Se eu tivesse que pegar aqui em cima, seria 2 vezes 10 a menos 3 e 20 segundos. Como é que a gente vai fazer aqui? Bom, aqui a gente vai fazer por proporção. É a única coisa que você tem que lembrar. É possível você fazer sem precisar você se preocupar. Olha só. Carga 1 sobre T1 é igual a carga 2 sobre T2. Por quê? Porque isso aqui é uma função de primeiro grau. Especificamente aqui é uma função afim. Y igual a x mais b. Lá da matemática, que seu professor de matemática já deve ter ensinado isso aqui para você. Então, o que é que a gente poderia fazer aqui? A carga 1, eu conheço, 10 a menos 3. O que mais? O que é que a gente tem mais aqui? Quanto é o tempo 1? 10, igual a carga 2 sobre T2. Vanks, por que você não faz essa relação direta lá com o Q2 quando você vai trabalhar o tempo dele, ó? Bem aqui. Você pode fazer isso? Pode, você pode fazer, porque aqui você tem a relação 200 com 2, você tem 300 com 3. Na verdade, o que você pode fazer
dentro das estruturas que você possui, já substituir, tá? Então ele diz aqui, ó, calcular entre 0 e 3 segundos. Então eu vou ter que trabalhar com tempo igual a 3 aqui, tá? Eu vou ter que trabalhar bem aqui com tempo igual a 3 para descobrir esta carga. Por quê? Porque aqui o 3 segundos ele vai estar aqui dentro, ó. Você está procurando bem aqui, ó. Vai valer para ele também essa proporção? Vai. Qualquer ponto da reta vai valer. Então, o 10 a menos 3 está com 10. A carga 2 que está com 3 vai ser quem? Você vai descobrir fazendo o quê? 10 a menos 3 dividido por 10 vai ficar quanto? Você pode fazer assim também, ó. 10Q2 igual a 3 vezes 10 a menos 3. Seu Q2 vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 3 dividido por 10. Você vai jogar esse 10 aqui para cima, ele vai com o sinal trocado. 3 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 1. A ausência de número significa que tem um 1 ali no expoente. Quanto é que dá 10 a menos 3 com 10 a menos 1? Dá 10 a menos 4. Então, a carga 2, desconhecida lá no primeiro gráfico, é quanto? 3 vezes 10 a menos 4 coulomb. Guarda essa criança, porque você já achou que você precisava da carga 2, que seria o tempo 3 segundos, e vai fazer o que agora? Isso aqui você não vai fazer mais nada. Agora você vai lá na figura 2. Isso aqui foi da onde, Vance? Isso aqui foi da figura 1. Eu vou lá na figura 2 para você visualizar o que a gente vai fazer. O que é que eu vou pegar aqui na figura 2? Para o tempo 3 segundos, eu não vou precisar fazer cálculo. Sabe por quê? Porque o tempo 3 segundos ele já me deu aqui, ó. Tá vendo? Para o tempo 3 segundos, eu vou ter quanto? Para t igual a 3 segundos, temos... Quanto é a voltagem aí? Quanto que é a voltagem? Para o tempo 3 segundos? 300 volts. Então, para o tempo 3 segundos, eu tenho 300 volts. O que é que eu vou fazer? Como ele está querendo que você calcule energia armazenada, como é que a gente calcula energia armazenada? Carga vezes tensão dividido por 2. Cálculo da energia. Vamos fazê-la. Energia vai ser a carga vezes a tensão dividido por 2. Quanto é que vai dar isso, Vanks? Bom, quanto você tem lá para a carga que você trabalhou, quando você achou agora há pouco? 3 vezes 10 a menos 4. Quanto é a tensão que você possui? 300. Dividido por 2. 3 vezes 300 dá quanto? Vanks dá 900. 900 dividido por 2. 450. 450 vezes 10 a menos 4. O que significa multiplicar por 10 a menos 4? Significa que você vai ter que puxar 4 casas decimais para a esquerda. Vai ficar como isso aqui? Preste atenção. Está aqui o 450, tá? Ó, uma casa, 2, 3, 4,0. Então, a sua resposta seria 0,045 joules, que é a unidade de energia. Vai lá nas alternativas, visualize qual é que tem essa resposta. A alternativa da questão número 4 seria a letra C. Olha que questão interessante. Você tem que analisar 2 gráficos. Essa grande sacada. Função de primeiro grau permite fazermos proporções.